Olá pessoal, estamos aqui em mais um vídeo na ponta do giz. Hoje nós vamos estudar matemática. Bem, hoje eu vou fazer um exercício de função logarítmica de uma das listas passadas pelo professor, postadas no AVA. Se quiserem é só baixar lá para acompanhar. É a lista 3.2, função exponencial. Então, o exercício é o exercício 14 da Unicamp. Vou ler a questão. O processo de esfriamento de um determinado corpo é descrito por T, em função do tempo, igual a TA mais alfa vezes 3 elevado a beta T, onde T é a temperatura do corpo, do T maiúsculo, a temperatura do corpo em graus Celsius, no instante T minúsculo, dado em minutos, e TA é a temperatura do ambiente, suposta constante, e alfa e beta também são constantes. O referido corpo foi colocado em um congelador com temperatura de menos 18 graus Celsius. O termômetro no corpo indicou que ele atingiu 0 graus Celsius após 90 minutos e chegou a menos 16 graus Celsius após 70 minutos. Então, na letra A, ele pede para encontrar os valores numéricos das constantes alfa e beta. Bem, então, questão 14, lista 3.2. Questão 14. A letra A, ele pede quanto é alfa e quanto é beta. Bem, então vamos utilizar os valores que ele deu aqui na questão. Então, a função é T, em função de T, é igual a TA mais alfa vezes 3 beta vezes T. Certo? Certo. Então, vamos substituir os valores nessa função. Bem, nós queremos ele daqui dois instantes diferentes. O após 90 minutos, ou seja, quando o T vai ser 90, e outro que é quando T igual a 270, que é após 270 minutos. Ou seja, T 270. Isso vai ser igual. Temperatura do ambiente, a temperatura do congelador, ou seja, vai ser constante. Menos 18. Mais alfa, que é o que a gente quer achar. Mais alfa vezes 3. Beta vezes o tempo. Essa primeira aqui é 90. E o tempo da segunda é 270. E quando após 90 minutos, ou seja, quando T igual a 90, a temperatura final dele vai ser igual a 0 graus. E após 70 minutos, a temperatura vai ser igual a 16. A partir daí, como temos duas incógnitas, ou seja, alfa e beta, e duas equações, vamos tentar montar um sistema que nos possibilite resolver para encontrar essas duas incógnitas. Então, a partir daqui, nós teremos, passando esse 18 para cá, certo? Ok. Alfa vezes 3. Quando tem uma multiplicação no expoente, isso quer dizer que é um determinado número elevado a um dos fatores, e isso entre parênteses é elevado a outro fator, certo? Então podemos colocar como 3 beta, já que o beta é comum, o 3 beta é comum às duas equações, vamos tentar colocar ele como incógnita. Elevado a 90. E aqui, mesma coisa. Passando os 18 para lá. Alfa, 3, beta, elevado a 270. Vai ser igual, menos 18 para cá, 18. Menos 18 para cá com menos 16, perdão. Menos 16 vai ser igual a 2. Correto? Sim. Então, a partir daqui nós vamos resolver essa equação. Então, para resolver esse sistema, vocês conseguem notar aqui, isso é um sistema. Para resolver esse sistema, vários métodos. Nós poderíamos isolar uma das incógnitas e depois substituir. Ou nós poderíamos dividir uma equação pela outra, que é o método mais rápido. Nós poderíamos dividir isso e divide aqui. Então, isso daqui vai resultar
Essa divisão é baseada naquela mesma regra de poder somar as equações ou subtrair as equações, mas nesse caso nós vamos estar dividindo. Então, isso vai resultar em alfa dividido por alfa, cancela. 18 dividido por 2, 9. Então vamos ficar com 3 beta 90 sobre 3 beta 270 igual a 9. Vocês conseguem perceber? Aqui é uma divisão com a mesma base, certo? Então nós poderíamos manter a base e subtrair os expoentes. Ou seja, daqui teríamos 3 beta, desculpe, 3 beta igual, ou elevado a 90 menos 270, primeiro menos segundo, igual a 9. Resolvendo isso, então temos que 3 beta 90 menos 270 menos 180 menos 180 vai ser igual a 9 na base 3, pode ser escrito como 3 ao quadrado, certo? Então podemos escrever isso daqui como 3 menos 180 beta, menos 180 beta, certo? Dentro do parêntese, como se multiplicasse os dois expoentes. 180 beta igual a 3 ao quadrado. Partindo disso daqui, como se tem a mesma base, nós podemos igualar os expoentes. Ou seja, menos 180 beta igual a 2. Passo 180 para cá, beta igual a menos 2 sobre 180, que é igual, cancelando, a menos 1 sobre 90. Então, a partir daqui, nós achamos o B. Vai ser igual a menos 1 sobre 90. Para achar o alfa, é só substituir o beta em uma dessas equações iniciais. Vou escolher a primeira, por exemplo. Alfa vezes 3. Poderíamos multiplicar os expoentes. Como já sabemos o beta, vamos ter menos 1 sobre 90 vezes 90 igual a 18. Cancela esse 90, vai ficar alfa vezes 3 a menos 1 igual a 18. Sabemos que quando tem uma base elevada a um expoente negativo, nós podemos colocar, ou seja, vou escrever aqui a propriedade em vermelho. A elevado a um n negativo, a menos n, é igual a 1 sobre a elevado a n. Essa propriedade, vamos usar a mesma aqui. Colocamos esse 3 como denominador. Alfa sobre 3 igual a 18. Então passamos esse 3 multiplicando para cá. Teremos alfa igual a 18 vezes 3, portanto, alfa igual a 54. Então, temos aqui nossas duas incógnitas. Em seguida, ele pede, na letra B, determine o valor de T para o qual a temperatura do corpo do congelador é apenas 2/3 graus Celsius superior à temperatura ambiente. Ou seja, na B, ele quer T, ou minúsculo, que é tempo, ele quer o T necessário para que o corpo chegue a uma temperatura que é superior em 2/3 à temperatura ambiente, 2/3 graus Celsius. Então, a partir daqui, nós poderíamos substituir. Nós temos a temperatura ambiente, ou seja, o T final seria igual a menos 18 mais 2/3, certo? Então, eu vou apagar aqui para poder fazer os cálculos e depois vocês podem voltar ou pausar o vídeo para copiar. O T
T final vai ser igual a menos 18 mais 2 terços, certo? Então é só nós substituirmos isso nessa primeira equação, que é a função que ele dá. Ou seja, nós teremos o T final, que é menos 18, temperatura do ambiente, mais 2 terços, ou seja, 2 terços superior à temperatura do ambiente, é igual à temperatura do ambiente, que é menos 18, mais alfa, que nós já conhecemos, que é 54, ou seja, podemos colocar o 54 já aqui, vezes 3 elevado a menos 1 sobre 90, que é o beta, vezes T. Então, temos a equação. Vemos que menos 18 está dos dois lados, ou seja, podemos cancelar. Então, teremos que 54 vezes 3, podemos transformar isso aqui em menos T sobre 90, vai ser igual a 2 terços. Então, podemos passar esse 54 para cá. Está multiplicando, vai passar aqui dividindo. Teremos 3 elevado a menos T sobre 90 vai ser igual a 2 terços vezes 1 sobre 54, certo? Dividir por 54 é igual a multiplicar pelo inverso, ou seja, 1 sobre 54. Aqui nós podemos dividir esse 2 sobre 54, vamos encontrar 27. Então 3 sobre 27. Mas nós sabemos que 27 é 3 ao cubo. Então 3 vezes 3 ao cubo, ou seja, 3 vezes 3 ao cubo seria igual a 3 à quarta. Ou seja, teríamos que 3 elevado a menos T sobre 90 igual a 1 sobre 3 à quarta. Porém, esse 1 sobre 3 à quarta, pela mesma propriedade, 1 sobre AN é igual a A elevado a menos N. Então, nós poderíamos escrever isso como 3 elevado a menos 4. Bases iguais, nós igualamos os expoentes. Então, teremos que menos T sobre 90 vai ser igual a menos 4. Então, teremos que T será igual a 4 vezes 90. Portanto, T igual a 360 minutos. Ou seja, temos que resposta T vai ser igual a 360 minutos. Então, pessoal, essa aí foi a questão 14 da lista de exercícios 3.2, questão da Unicamp. Espero que vocês tenham gostado, entendido e até o próximo vídeo.